Um inscrito aqui no canal pediu uma ajuda prática para lhe ajudar a como extrair a ideia central de um texto bíblico para pregar. E hoje eu vou te mostrar um passo a passo bem simples, usando um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada e também, às vezes, o mais mal interpretado da Bíblia. Filipenses, capítulo 4, verso 13. Prepara o seu papel e a sua caneta, porque a partir de agora você vai aprender a ouvir a voz do texto antes de colocar a sua voz no texto. O primeiro passo para extrair a ideia de um texto é o que eu chamo de zoom out, ou o contexto. É quando você vai abranger um pouco mais do que o texto. Quando você vai analisar o contexto, você vai ver o que vem antes e o que vem depois daquele texto que você pretende pregar, daquele versículo que você pretende pregar. Existe um contexto próximo e existe um contexto remoto. Hoje vamos trabalhar com um contexto próximo, para que nós possamos entender o que de fato Paulo quis dizer quando disse: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas usam esse texto de Filipenses, esse famoso tudo posso naquele que me fortalece, como um mantra para conseguir o quê? Bens materiais ou até mesmo vencer competições. Mas se nós olharmos os versículos anteriores, o cenário da nossa interpretação vai mudar completamente. Quando Paulo está escrevendo esse texto aqui, ele está preso. Ele não estava falando sobre ter superpoderes, mas sobre contentamento. Ele diz nos versículos 11 e 12 que aprendeu a viver tanto na fartura quanto na escassez, tanto com a fome quanto alimentado. Então a primeira lição para você quando estiver preparando uma pregação é que esse tudo posso de Paulo é, na verdade, eu consigo suportar todas as circunstâncias. Percebeu a diferença? O contexto protege você de pregar algo que o autor original nunca quis dizer. Antes de irmos para o segundo passo, de ensinar a extrair a ideia central desse texto, deixa eu te dar uma dica. Quando você estiver organizando o seu esboço de pregação, faça ele por tópicos, igual esse que está aparecendo para você aí. Por quê? Fica mais fácil você fluir e entregar o seu conteúdo. Você passa para a igreja a sensação de que há uma linha lógica sendo construída e que eles vão ficar atentos porque eles querem ir com você até o terceiro passo. Esse esboço que você está vendo está dentro do meu e-book, Palavras que Tocam Vidas. Tem mais de 264 esboços lá dentro. Tem 10 aulas exclusivas para te ensinar a extrair o máximo de um esboço de pregação. O link aqui no primeiro comentário. Agora que você entendeu o contexto de que Paulo estava na prisão, nós precisamos dar o nosso segundo passo para extrair a ideia central desse texto. Muita gente se perde aqui porque quer colocar ideias próprias, mas o segredo não é você colocar as suas ideias no texto, é você perguntar o que o autor estava comunicando para aqueles ouvintes naquela época. Isso aqui é o que eu chamo do círculo virtuoso da pregação. Você vai pegar as pessoas que estão aqui no tempo presente, vai levá-las até o passado, é você ler e explicar o texto. Depois que você fez essa conexão com o passado, explicou para a igreja o que a mensagem queria dizer para aquele povo, para aquela época, para aquela circunstância, agora você vai extrair pontos importantes para nos ensinar algo nos dias de hoje. No caso aqui, nós precisamos descobrir o que o autor, no caso Paulo, estava comunicando para aqueles ouvintes naquela época. Nesse texto de Filipenses em questão, capítulo 4, verso 13, a ideia central não é sobre vitória triunfalista, mas sobre resiliência espiritual. Se fôssemos resumir o que Paulo escreveu, a frase seria: Deus dá a força necessária para que o seu servo, o seu povo, sinta pleno e satisfeito, independentemente de estar em crise ou em abundância. Mas, pastor Wagner, eu não preciso de força espiritual para viver a abundância. É um engano nosso, sabia? Sabia que no século que nós estamos, Deus tem perdido mais filhos quando eles prosperam do que às vezes quando estão na miséria? É só nós vemos a parábola das bodas. Jesus propõe uma parábola, é enviado pessoas para ir chamar os convidados com a mensagem: já está tudo preparado. Aí um fala:
Ah, eu ganhei 5 juntas de boi e tenho que ir lá ver. Eu comprei um terreno e tenho que visitá-lo. Eu me casei e não vou poder ir. Observe que naquela época ganhar juntas de boi era aumento de produtividade. Aumento de produtividade, bênção de Deus. Adquirir uma propriedade e aumento de patrimônio. Aumento de patrimônio, bênção de Deus. Casamento, projeto de Deus desde o Éden. E foram essas coisas que são consideradas bênçãos na nossa vida que tiraram eles de ir para a mesa junto com o seu Senhor. Então, quando Paulo está dizendo tudo posso naquele que me fortalece, é essa a definição. A dor tem poder de nos afastar de Deus, mas quantos também que, por causa da prosperidade, deixaram de frequentar a comunhão dos santos? Vamos para o nosso terceiro passo para você poder extrair o máximo desse texto aqui. Agora veja bem, o primeiro passo é o zoom out, é você ver o todo. O segundo passo é você dar a aproximação, você escavar. E o terceiro passo é a ponte, é a aplicação do texto. É onde você vai fazer aquilo que eu já falei como o círculo virtuoso. Nós fomos ao passado, agora vamos vir ao presente. Nesse terceiro passo, nós temos que construir a ponte do passado para a atualidade. É aqui que seu sermão, a sua pregação, se torna uma palavra que vai tocar vidas. Depois de entender que Paulo falava sobre contentamento em meio a uma prisão, você deve se perguntar, como isso se aplica a quem está me ouvindo agora? Você tem que prestar atenção nas perguntas que eu estou te ensinando a fazer hoje nesse vídeo. A ideia central da sua pregação não deve ser como conseguir o que você quer, mas sim como encontrar paz em meio às crises da vida. Você pode dizer para a sua congregação, por exemplo, quando você estiver preparando um sermão como esse, irmãos, o tudo posso de Filipenses 4,13 não é um cheque em branco para a nossa ganância, mas uma promessa de que se você perdeu o emprego, se está enfrentando uma doença ou se está em um momento de grande bonança, a sua força não vem das circunstâncias positivas ou negativas que está sobre a sua vida, mas vem da sua união com Cristo. O seu sermão ficou muito mais cristocêntrico. Você percebeu essa diferença? Quando você extrai a ideia central, a ideia correta do texto, a sua pregação ganha autoridade bíblica e profundidade espiritual. E lembre-se, esse é o 8º vídeo do nosso curso gratuito de como pregar com autoridade. Eu vou deixar para você as outras 7 aulas aqui. Inclusive, tem uma aula e já está chegando a 500 visualizações, onde eu ensino você a extrair o máximo de um texto bíblico, a pregar por 30 minutos num único versículo, com 3 ou 4 técnicas que eu ensino ali para você. Nos encontramos nele, o vídeo está aqui. Curta, comente, se inscreva aqui no canal e use a seção de comentários para deixar a sua dúvida, como o nosso irmão aqui fez. Ele fez a sua pergunta, nós respondemos e espero que tenha sanado a dúvida do nosso irmão e de tantos outros irmãos e irmãs em Cristo. Deus te abençoe, forte abraço, dá uma olhadinha no link do nosso e-book Palavras que Tocam Vidas.